E aí você me pergunta, o que a gente vai começar aprendendo quando a gente está falando de japonês? A primeira coisa que a gente tem que aprender quando você fala de japonês é justamente por ser a gente está partindo do português para ir para esse idioma, é o sistema de escrita. Porque hoje em dia a realidade é, você não vive na comunidade internacional se você não souber ler e escrever. Desculpa, nós já estamos em 2024, não tem como a gente se comunicar se justamente a gente usar apenas a base da oralidade. Então, a escrita e leitura faz muito parte. E dentro desse conteúdo, é claro que na aula 2, primeira aula em si de conteúdo que a gente vai ter de japonês, a primeira coisa que a gente vai aprender vai ser katakana. Então, esse é o primeiro sistema de silabário que a gente vai trabalhar. Silabários são sistemas que a gente utiliza uma representação ideogrâmica para uma sílaba, por isso silabário. E aqui a gente vai se basear na seguinte agenda. Primeiramente, a gente faria uma pequena revisão, Maini. Porém, como essa é uma aula assíncrona, a gente vai pular esse Maini, porque tem um vídeo justamente da aula 1. Em um segundo momento, a gente vai fazer justamente a representação simbólica de tudo que o katakana engloba, ou seja, qual é o uso dele em si, para vocês poderem ter as regras mais ou menos de onde ele é aplicado. E por fim, atividades. Atividades são necessárias para você poder implementar seu aprendizado. Então não adianta de nada aí vocês ouvirem esse vídeo, prestar atenção no que eu tô falando aqui agora e não praticar. Foi mal, mas é a realidade. Então, passando à frente, esse é o conteúdo das aulas. A gente vai homenageá-las através da exemplificação de Naruto, que é um dos mangás mais reconhecidos internacionalmente com o uso de katakana, tanto pelas onomatopeias, que são muito presentes, assim como pelo uso justamente da simbologia de Naruto com o nome em katakana. Então, ok. Passando à frente, katakana é, como eu já falei, um silabário. Ele é um dos silabários que a gente tem no Japão. A gente utiliza 3. Temos o katakana, hiragana e kanji. E por que a gente vai aprender primeiramente o katakana? Primeiro, porque você é estrangeiro, então seu nome e algumas palavras que você aprende que tem de contato com o seu idioma raiz ou com o idioma do inglês para o japonês é transcrito em katakana. Segundo motivo, porque a escrita do katakana ela é mais retilínea, ela tende a ter traços mais retos, então acaba que é mais fácil de você aprender. Além disso, a diferença do katakana para o hiragana, eles têm a mesma representação sonora, ou seja, tem as mesmas sílabas representadas de um para o outro. A diferença é que o hiragana é um pouco mais redondinho, enquanto o katakana é mais quadradinho, mais reto. E por fim, a gente tem o kanji, que é justamente o sistema mais complexo de escrita, porque ele tem vários traços que representam a sua formação, mas boa parte da representação dos kanjis já são alguns símbolos do katakana. Então acaba que ao aprender o katakana, você já vai estar aprendendo um pouquinho de kanji. Então facilita o aprendizado. Você vai usar as mesmas sílabas no hiragana e você vai usar o mesmo sistema de escrita no kanji. Então por isso é interessante a gente iniciar no katakana. Ok? O que mais que a gente precisa saber? Aqui na nossa representação alfabética, cada letra tem um som e cada morfema, ou seja, cada pequeno conjunto de sons, ele é representado na mínima de uma letra. No caso do katakana, como ele é um sistema que trabalha com sílabas, cada sílaba vai ter uma representação sonora. Então, esse primeiro símbolo aqui representa K, o segundo, Ta, o terceiro, K e o último, Na. Então, literalmente são 4 sílabos para poder representar as 4 sílabas. Então é bem tranquilo. No geral, todas as sílabas que existirem na fonética japonesa vão estar transcritas com o katakana. Essa é a ideia. Então, seguindo à frente, quais são os usos e funções do katakana? Cada silabário no Japão, o hiragana, katakana e kanji, ele tem utilizações sintáticas numa frase. O que é sintática? Quer dizer posição. Então, a cada posição de pequeno conjunto de palavras, ele vai ter mais ou menos uma especificação. No japonês, é interessante lembrar que o katakana geralmente representa esses usos, o hiragana, ele representa principalmente partículas e também conjugações verbais, ou seja, a finalização do como conjuga o verbo vai estar em hiragana, e o kanji representa ideias. Então ele pode ser tanto substantivo, como ele pode ser um verbo, como ele pode representar também adjetivos. Não é comum que o kanji represente justamente sons específicos, sons que existem isoladamente. Então, quando a gente não quer montar um substantivo com kanji,
e a gente quer dar destaque em algo em uma frase, a gente usa o silabário fonético, que é o katakana. E justamente essa ideia de silabário fonético é porque ele lembra os sons. Então, os sons que existem no japonês e que são possíveis de serem transcritos no japonês são transcritos em katakana. Ele é o adaptável. Ele é aquele que se encaixa para poder compor as frases. Então, é comum que substantivos numa frase, assim como adjetivos, estejam representados com katakana, mas principalmente substantivos, porque tem muitas palavras que não existem no japonês em si e que vieram justamente pelo contato com a globalização e com outros países ao redor do mundo. E para poder transcrever essas palavras que não existiam no japonês original, foi inventado e colocado, adaptado para esse sistema de escrita. Então, ele indica no dicionário a leitura fonética de um ideograma. Se vocês observarem nesse exemplo que eu estou mostrando aqui na tela, nós vamos ter a leitura de um kanji. Nesse caso é o kanji de Hito. E esse kanji, para você poder representar ele com a leitura sonora, ou seja, a leitura que você quer dar pelo som que ele vai representar numa frase, você vai fazer essa leitura através da escrita do katakana. Então você tem essa dica. Enquanto no hiragana, ele é muito mais o significado. Então, por exemplo, se numa frase eu quero usar o som de jin, ao invés de fazer o som de hito, hito é pessoa. Jin quer dizer alguma coisa envolvendo pessoa. Pode ser uma nacionalidade, pode ser uma característica de contagem de pessoas. Então, quando você vai usar esse símbolo, esse mesmo kanji, em mais de um tipo de posição, que é comum no japonês acontecer, justamente porque é um sistema que utiliza 2 tipos de sistema base, ele vai ter a leitura pelo som e ele vai ter a leitura pelo significado. Quando ele for ter essa leitura pelo som, ou seja, pela ideia do que ele representa sonoramente, ele vai usar o katakana como base de escrita. Segunda coisa que acontece, ele vai transcrever sons inexistentes no japonês. Então, por exemplo, palavras que inicialmente não existiriam no Japão, como por exemplo, corri. Corri é café. Café, ele não foi produzido originalmente no Japão, ele foi importado. Ele teve contato através justamente das grandes navegações em 1500. Então, por conta de ser uma palavra que não existia, um conceito que não existia no japonês, por conta disso, foi adaptado para poder ser escrito em katakana. É uma coisa estrangeira, é uma coisa de fora. Então, a gente transcreve com katakana. Outra coisa que acontece é a descrição de onomatopeias. Para quem não sabe, onomatopeias são sons de efeito. Ha, hi, fuá, peco, peco, peco. Todos esses são sons que existem no sentido de dar uma emoção. Eles não têm significado, são apenas sons inúteis, tipo, por exemplo, o som de miau de um gato. Ele não é um som que tem significado, ele é só a representação do que um gato fala, sonoramente falando. E aí, essa é a ideia. Essa onomatopeia, ela é representada com katakana. Outra coisa que acontece, e essa é muito frequente do katakana, é escrever nomes estrangeiros. Então, seu nome, você, estudante que está aprendendo hoje japonês, ele não é transcrito se você não nasceu no Japão, se você justamente nasceu fora do Japão e você não tem um registro com kanji, o seu nome, ele é escrito com katakana, porque são sons que muitas vezes não existem no japonês. Exemplo, o nome Lívia. Lívia é um nome que não vai existir no japonês original, porque o som de L não existe na fonética japonesa. Então é adaptado para poder você fazer a transcrição dele. E essa adaptação, ela é feita usando do katakana. O que mais? Palavras advindas de neologismo da globalização. Exemplos de palavra que cabem nisso. Todas as palavras que envolvem elementos de informática. Mouse, por exemplo. Mouse é mausu. E esse mausu, ele é escrito em katakana. É justamente uma adaptação sonora. Os japoneses não falam mouse, porque esse som e essa sonologia, ela é adaptada ao conjunto fonético do idioma. Então, por conta disso, é escrito mausu. E por fim, quando a gente quer dar destaque em alguma coisa numa sentença, eu quero destacar que é uma pessoa específica que está falando isso. Por exemplo, se for o nome de uma espécie nova que surgiu para poder fazer invenção dessa espécie dentro do sistema animal. A gente vai transcrever ela utilizando o katakana. Ele chama atenção, ele bate o olho, ele vai ser diferenciado. Ele é contrário, por exemplo, do kanji, que a gente já vai ver representando ideias, e ele também é contrário à ideia gramatical, ou seja, representação de conjugação verbal e etc., como eu já citei no hiragana. Então, para vocês verem um exemplo prático, essa é uma frase em que a gente tem o conjunto katakana, hiragana e kanji. E nesta representação de frase, você vê que o katakana, ele se destaca. Eles são símbolos a mais e tem uma representação sonora mais enfática. Então, o negrito que a gente usa no nosso cotidiano do português, ele é adaptado para o katakana. Por isso que alguns símbolos, quando você vai ver algumas lojas no Japão com algumas etiquetas específicas, ou até quando você também vai ver uma
Uma capa de mangá é comum que esteja escrita em katakana, que é para justamente chamar a atenção de você sobre o marketing daquela produção. Então, essas são as funções do katakana. Quando você pensar em katakana, você pensa em som, porque essa é a ideia representante dele na sua transcrição. Por isso, para a gente poder justamente pegar a fonética do japonês inicial, nós vamos também aprender via katakana. Então, ok. Pensando por isso, coisas específicas que a gente precisa citar, além, é claro, da tabela katakana, que a gente vai vê-la um pouco mais à frente, a gente tem as pontuações. O katakana ele possui duas pontuações, que são as primeiras adaptações sonoras que acontecem. Nós temos o dakuten, ou tenten, que são esses dois tracinhos. Eles fazem ampliação sonora. Quando você coloca eles junto com o símbolo de katakana um pouco mais acima, vocês veem essa notificação, você vê essa ideia de que ele está ampliando o som. E temos o handakuten, que ele faz justamente a questão de fechar a boca. A ideia é você fechar a boca. Ele acontece somente com o H, com a fonética do ha, hi, ho, hu. E nesse caso, ele faz essa adaptação. Você fecha a boca. Então, por isso, o ha vira pá. O hi vira pi. O hu vira pu. Ho vira po. E no caso, essa adaptação sonora e o ré vira pé. E a ideia dessas adaptações sonoras é justamente ampliar a questão fonológica. Então, quando você vê um símbolo de pontuação usada nos silabários, seja katakana ou hiragana, a intenção dele é ampliação sonora. E aí, é claro, as adaptações do dakuten acontecem do K para o G, o S vira um Z, o T vira o D, o H vira o B. Se você quiser fazer a anotação disso ou printar essa tela, pode ser interessante para você no seu aprendizado. E já por outro lado, o handakuten faz justamente o H virar P. Então só existe handakuten no som do H. Tranquilo? Então, a ideia dessas pontuações é justamente ampliar a versatilidade fonética. Além das pontuações, nós temos também os prolongamentos, porque no japonês é comum que as palavras tenham uma extensão um pouco maior. Isso acontece muito justamente pelas pausas que acontecem na questão da repetição de um som. Então, prolongamentos são repetições orais de um som, e no caso do japonês, eles podem acontecer com sokuon e com chonpu. O sokuon é uma pausa que acontece para você poder falar aquela sílaba estendida. Então, por exemplo, aqui nós temos a palavra saka. Esse saka, tá vendo? Saka, saka, saka. Eu faço uma cortada, não é saka, é saka. Essa cortada que acontece, ela é o sokuon. E esse sokuon, ele acontece quando você tem um prolongamento de um som com sonatal. Então, se, por exemplo, a palavra seria representada como sa, como está sendo aqui transcrita usando o Duromadi, essa mesma representação a gente faz colocando com esse símbolozinho, que é o pequeno tsu, o tsuzinho, ele é um tsu pequenininho. Já o chonpu, ele é justamente para representar a extensão de um som vocálico. Então, por exemplo, saka, saka, esse A, ele é estendido. E esse som desse A que é estendido, a gente representa com esse tracinho. Esse tracinho é prolongamento, então aumenta esse som vocálico do final. Então, som consonantal, nós temos a representação dele com sokuon. E no caso do som vocálico, nós temos ele a representação com chonpu. Esses são os únicos 4 pontuações que acontecem no intermédio de palavras do katakana. Então, toda palavra que for transcrita usando do silabário katakana, ele pode ter tenten, handakuten, ou maru, o sokuon e o chonpu. Esses são os 4 símbolos a mais que podem acontecer. E quando eles aparecerem, você vai ter uma noção mais ou menos do que eles querem condizer. E aí, ok. Essa é a tabela completa do katakana. Ele é justamente representado com 45 sílabas. As 45 sílabas são representadas dentro do sistema fonético japonês. Nós temos adaptações? Temos. Essas adaptações sonoras, elas acontecem em casos bem raros. E a gente vai ver um pouco mais delas na próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre justamente essas adaptações sonoras que acontecem. Aqui é uma ordem silábica, ou seja, uma ordem de sílabas. E a gente vê que as sílabas que começam com o som de A, elas iniciam o alfabeto. Então, no japonês, é comum que a escrita venha da esquerda ou da direita para a esquerda, então a gente começa do finalzinho. No caso do sistema silábico, como vocês já sabem, ela vem da vertical. Na vertical, geralmente é feita a transcrição. Nós temos o uso da direita para a esquerda, então ele vem na ordem contrária, que já no nosso sistema normal, no sistema normal, entre aspas, né? No sistema que nós temos aqui, romano, a escrita vem da direita para a esquerda. Aqui é o contrário, é da esquerda para a direita. Isso quando a escrita é feita na vertical, ou seja, na linha descendo.
Quando você faz na horizontal, que é nessa mesma ordem que a gente tem o comum de utilizar no sistema alfabético, aí ela vem da direita para a esquerda. O que mais que a gente precisa lembrar? A ordem silábica, ela não representa a mesma ordem alfabética. No alfabeto nós temos A, B, C, D, E e por aí vai indo. Na ordem silábica, que é justamente utilizando esses sistemas de katakana e hiragana, a gente faz elas de acordo com o som das sílabas. Então nós temos A, Ka, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa. O que isso quer dizer? Que se eu tenho uma filha chamada Akiko e eu tenho uma filha chamada Kaoru e eu tenho um filho chamado Bakugou, exemplo, nós temos Akiko, Kaoru e Bakugou, a ordem alfabética ficaria Akiko, Bakugou, Kaoru. No caso da ordem silábica que a gente utiliza no Japão, a ordem fica Akiko, Kaoru e, por fim, o Bakugou. Por quê? Porque ele vem lá na extensão do Ha. Então, acontece que essa ordem silábica afeta também como as pessoas vão ser chamadas em uma ordem dentro do sistema silábico. Ademais, a leitura de cada uma das linhas também não segue a ordem que a gente geralmente teria das vogais, que seria A, E, I, O, U. Não. Aqui é A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Então, nós temos A, I, U, E, O. Ka, ki, ku, ke, ko. Sa, shi, su, se, so. Ta, chi, tsu, te, to. Na, ni, nu, ne, no. Ha, hi, hu, he, ho. Na, mi, mu, me, mo. Ya, yu, yo. Ra, ri, ru, re, ro. Wa, wo, E cuidado, não é N. É esse sonzinho. Essa representação é o katakana completo. E com essa ordem silábica que é interessante até vocês treinarem, porque justamente quando vocês forem ter questões, exemplos em questionários ou coisas do tipo, ela não vai seguir a ordem alfabética, ela vai usar a ordem silábica. E geralmente a ordem silábica do katakana, porque como dito novamente, ele é o silabário fonético. Em chamadas orais, você usa ele como representação de ordem. Então, dentro dessa ordem silábica do katakana, nós temos A, Ka, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa, E aí, é claro, como vocês já devem ter visto, são 45 sons, então não são todos os sons silábicos, nós temos algumas adaptações que são feitas, e antigamente esses silabários eles eram chamados de Goju-on, porque era a representação de 50 sons. Porém, esse mesmo nome não se mudou, ou seja, continua sendo chamado silabário de Goju-on, katakana no Goju-on, isso é o silabário do katakana. E essa representação apenas foi adaptada porque não são mais 50 sons. Alguns casos de katakana, como por exemplo, vocês devem se perguntar do E e do I e do E, eles desapareceram por desuso. Não acontecem tão frequentemente no uso do japonês, então por conta disso foram isolados. Assim como o I e o Ye também desapareceram porque não são utilizados. Então, pensando nesses aspectos, esse é o silabário completo. Comecem a fazer suas atividades de prática e, é claro, não se esqueçam das atividades que vão estar abertas para vocês responderem via formulário.